Já conhece a maior plataforma de conteúdo acadêmico e profissional do mercado? Com a plataforma Minha Biblioteca, estudantes e professores de mais de 800 instituições têm acesso a milhares de títulos das principais editoras acadêmicas do país para mais de 400 cursos. A Minha Biblioteca é uma plataforma prática e inovadora e possui facilidades como acesso remoto ilimitado e simultâneo às obras, integração ao gerenciador de acervo e relatórios para monitoramento do uso. Todos os usuários podem consultar os livros 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer dispositivo para leitura online e offline, sem limite de acesso. As buscas são dinâmicas e podem ser feitas pelo ISBN, título ou autor e dentro do conteúdo dos livros. Todo o acervo está disponível na língua portuguesa. É possível fazer leitura em voz alta, criar cartões de estudos, extrair referências bibliográficas, compartilhar anotações, destacar textos e marcar páginas. E usuários com deficiências visuais podem utilizar os recursos de leitura em voz alta, tela noturna e ajustar o tamanho da fonte. A melhor biblioteca digital do mercado ainda atende aos requisitos do MEC, como acervo virtual para compor as bibliografias básicas e complementares com conteúdo de referência para o ensino híbrido, presencial e EAD. A Minha Biblioteca oferece o maior e mais atualizado acervo multidisciplinar, com catálogos segmentados para atender as bibliografias de todas as áreas do conhecimento. Já está disponível em mais de 800 instituições de ensino, com 4 milhões de usuários ativos em mais de 400 cursos. A melhor solução do mercado para ampliar o acervo de livros disponíveis na biblioteca da sua instituição com mais qualidade e economia. Minha Biblioteca, o melhor conteúdo acadêmico, sempre! Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar promovido pela Minha Biblioteca. Agradeço a presença de vocês neste fim de tarde em nosso webinar, e em especial a Saraiva Educação e Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein, pelo apoio neste evento. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Tiago Delgado Ramos, gerente comercial e sucesso do cliente da Minha Biblioteca, e serei o mediador neste encontro de hoje. Então, apenas para confirmar, gostaria de verificar se meu áudio e vídeo está tudo certo. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Muito obrigado pela confirmação. Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em nosso canal do YouTube nos próximos dias. O objetivo deste encontro de hoje é trazer a vocês um tema sensível e de grande impacto para as instituições de educação superior, e principalmente na atuação dos mantenedores, gestores e bibliotecários. Nós sabemos que o desafio que move, o dia a dia desses profissionais é oferecer o máximo de qualidade para a formação dos estudantes, mas, acima disso, atender às exigências do MEC, nos processos de credenciamento, recredenciamento das instituições e na autorização e reconhecimento dos seus cursos. A crescente adoção das bibliotecas virtuais e das modalidades de tecnologia, tanto do ensino presencial quanto do ensino remoto, ganharam um novo dinamismo, oferecendo ganhos de eficiência para as instituições e na prática acadêmica dos professores e estudantes. Então, neste encontro, nós vamos procurar abordar todos os indicadores que compõem a infraestrutura de biblioteca, trazendo detalhes de como obter o melhor aproveitamento desses recursos, melhores práticas na gestão e controle da operação. Como será esse encontro? Então, vamos entender se esses indicadores são relevantes, se são decisivos no processo de avaliação, na composição de notas. Este evento ele tem previsão de duração de 1 hora. Então, aproveitem esse momento para interagirem no nosso chat, dizendo de onde vocês são, qual a sua expectativa e sentimento para esse nosso encontro. Lembrando que esse evento ele foi organizado e pensado para vocês. Então, aproveite esse momento, coloquem as suas dúvidas durante o evento. Nós procuraremos responder a todos, para que a gente tenha o melhor aproveitamento junto aos nossos convidados. E por falar em convidados, para este evento nós trouxemos 2 ilustres pessoas que são muito especiais. Não só por serem grandes amigos e parceiros, mas por serem de extrema relevância e reconhecidos e vasta experiência na educação superior. Então, aproveito a oportunidade para apresentar e convidar para o nosso webinar de hoje o professor Murilo Angeli dos Santos. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Tiago? Boa tarde a todos. Como estão? É um prazer estar com vocês em mais um webinar da minha biblioteca.
É uma honra participar aqui com o João Paulo, um grande amigo, professor da Fixai, ensino Einstein. Vai ser muito bom. Muito bacana, Murilo. Seja bem-vindo. Murilo lecionou em instituições públicas e privadas, em disciplinas presenciais e EAD. Atuou na gestão acadêmica como coordenador de curso de Direito, gestor de centro universitário e membro de núcleos docentes estruturantes de diferentes cursos de Direito. Atualmente, é head de desenvolvimento de negócios da Saraiva Educação e coautor do capítulo Gestão Acadêmica Eficaz para o curso de Direito, da obra Análise Setorial da Educação Superior Privada da Roper Educação e da obra Noções Essenciais de Direito da Saraiva Uni, que você encontra aqui na minha biblioteca. E agora convido o professor João Paulo Bittencourt. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Thiago, Murilo, pessoal de casa. Estou muito feliz de participar dessa nossa conversa, dessa nossa troca de ideias, principalmente por estarem com pessoas aqui que eu admiro muito, falando de projetos que eu admiro e acredito, e vendo aqui as pessoas de sul a norte do Brasil. Vi que tem gente aqui, a Helena, da Uniavante, Balneário Camboriú, vi que tem gente do Pernambuco, de Bagé. Então, para nós é uma felicidade participar dessa nossa conversa. Eu sempre digo que a educação resgata o extraordinário da vida. Então, a educação tem um compromisso muito importante com a sociedade, e nós, como gestores, eu como gestor, vejo uma grande responsabilidade ao trabalharmos com o produto, o processo, educação, né? Por isso, a gente no Einstein tem trabalhado com essa perspectiva de que o ensino deve ser se trabalhado com a perspectiva de uma organização de alta confiabilidade, assim como a gente trabalha com o hospital. Então, espero que a gente possa trocar ideias aí e aprender juntos hoje. Muito bacana, João. O João é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, mestre e graduado em administração, é professor em cursos de gestão de diferentes níveis, foi coordenador geral de graduação e pós-graduação na Faculdade Ação, foi consultor acadêmico da editora Saraiva, gestor de ensino técnico da editora Érica, coordenador geral de pós-graduação e pesquisa do Instituto Singularidades e atualmente é gerente de ensino superior da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e coordenador do curso de graduação em administração de organizações de saúde. É coautor de livros sobre liderança e gestão baseada em evidências nos Estados Unidos e do livro Revolucionando a Sala de Aula 2 no Brasil. Que alegria poder dividir esse espaço com esses ilustres amigos. E como estamos aqui entre amigos, né, algumas formalidades a gente pode combinar aqui, né, de deixar de lado, né, para deixar esse encontro o mais leve possível. Tudo bem, João? Tudo bem, Murilo? Legal. Então, vamos lá para o tema desse encontro, que é apresentações realizadas, e o tema que a gente traz benefícios da biblioteca virtual para a gestão e reconhecimento das instituições de educação superior. Então, aproveitem este momento e sejam bem-vindos, né? Vejo aqui no chat já o pessoal interagindo, participando, já temos um bom número de participantes. Então, agora passo a palavra para o professor Murilo para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Thiago. Bom, eu vou tomar liberdade aqui, vou compartilhar com vocês uma apresentação mais para pautar a minha fala, e aí a gente eu quero fazer uma apresentação rápida, né? Até porque o tempo não é tão longo assim, e eu gostaria, então, de trazer aspectos regulatórios, né, para a gente depois discutir, sejam nas questões que virão por parte de quem acompanha, né, das instituições todas presentes, dos profissionais da biblioteca, enfim, dos professores, gestores de instituições, como também as perguntas que o próprio João faça e as práticas, né, que ele vai trazer. A gente consegue conciliar aquilo que é lei, aquilo que é norma da educação superior, com aquilo que são as boas práticas. Esse é o objetivo aqui nosso. Bom, é importante aqui nós entendermos que temos dois instrumentos de avaliação que o INEP usa, tá certo? Então, esses dois instrumentos, eles são subdivididos, cada um deles é subdividido. Então, quando a gente fala da instituição, a gente tem o instrumento de avaliação institucional externa, que é usado pelos avaliadores do MEC para o momento de credenciamento e o momento de recredenciamento das instituições. Nesse instrumento,
nós temos 2 indicadores que que remetem à importância, ao papel da biblioteca, tá certo? Então, é o indicador 5.9 e o indicador 5.10. Se for um momento de credenciamento, ou seja, de entrada da instituição no mercado educacional, né, o início da vida de uma instituição, o instrumento de avaliação institucional externa, IAIE, na sigla, né, ele tem o indicador uma pequena, o indicador 5.9, 5.10, uma pequena diferença para o instrumento de avaliação institucional externa para o recredenciamento. Existem outras diferenças entre as duas subdivisões desses instrumentos, para credenciamento e para recredenciamento, mas, como o foco aqui é a gente tratar das bibliotecas virtuais, vale aqui dizer que é uma pequena diferença que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então, aqui, o que eu vou falar agora é em relação ao indicador 5.9 e ao indicador 5.10. São exatamente os indicadores que a biblioteca está diretamente relacionada, tá certo? Então, nós temos uma lógica nesses instrumentos de avaliação, que são de 2017, e são os instrumentos vigentes até hoje, que é uma lógica muito diferente dos instrumentos que nós tínhamos até então. Os instrumentos que a gente tinha vigentes até o final de 2017 eram instrumentos feitos em 2015. E esses instrumentos, e mesmo antes desses de 2015, eles tinham uma lógica muito quantitativa. Então, passava-se instruções e regras para as instituições, para os gestores das instituições, que eram extremamente minuciosas, né? Chegava-se a metragem quadrada das salas de aula, dos espaços para a biblioteca, quantidades por aluno de livros, quantidade de títulos na bibliografia básica, quantidade de títulos na bibliografia complementar. Os instrumentos eles eram muito detalhados e muito baseado em indicadores quantitativos. Os instrumentos atuais, os instrumentos vigentes, que são justamente esses que eu estou trazendo para vocês, são instrumentos que, por sua vez, se baseiam em aspectos qualitativos. Isso aconteceu porque, na história desses instrumentos de avaliação, que são os instrumentos vigentes, houve uma abertura por parte do INEP para que as instituições participarem mediante entidades representativas. Então, formou-se um fórum de entidades da educação superior particular, formou-se com a participação não só de instituições privadas, por meio das suas inúmeras associações representativas, mas também participação de instituições públicas, clube de reitores e assim por diante, de instituições públicas. Ou seja, esse instrumento não foi da forma como, ao contrário do que os outros foram, imposto pura e simplesmente pelo Estado brasileiro. Esse instrumento ele foi dialogado. Então, ele nasce a partir do diálogo entre INEP, né, que é uma autarquia do MEC, Ministério da Educação, como representante do Estado brasileiro, e das instituições representadas pelas entidades associativas, e chegaram à conclusão de que, olha, chega de o governo, né, o Estado brasileiro, estabelecer quantos exemplares eu tenho que comprar, chega do Estado estabelecer qual a metragem quadrada. Enfim, o que aconteceu agora é a avaliação como a própria Constituição, a LDB e a Lei dos Sinais determina, ou seja, avaliação focada em qualidade. Considerando, então, a qualidade das instituições, seja para ela entrar no mercado, que é o instrumento de credenciamento, seja para ela continuar no mercado, que é um instrumento de recredenciamento, nós vamos considerar esses 2 indicadores, o indicador 5.9 e 5.10, tá certo? Indicador 5.9, inclusive, é um indicador sensível, e eu vou explicar o porquê. Para uma instituição ser credenciada ou recredenciada, ela precisa ter um conceito final, considerando todos os indicadores do instrumento, ela precisa ter um conceito final 3, no mínimo. Então, os conceitos vão de 1 a 5, e a instituição, para ser credenciada ou recredenciada, ela precisa ter, no mínimo, 3. As instituições com conceito 1 e 2 não conseguirão o seu ato autorizativo de credenciamento ou de recredenciamento. Bom, diante disso, nós temos que
O mínimo que uma instituição tem que atender são as exigências que garantam esse conceito 3, que eu procurei trazer para vocês aqui na tabela, e não se preocupem se não tiver muito grande, porque depois a gente vai... todos os inscritos vão receber esses PowerPoints e tudo mais, mas, enfim, são instrumentos também que são públicos, tá, gente? Então, simplesmente eu peguei aquilo que está público e eu só organizei aqui dessa maneira. Então, primeira exigência que a instituição precisa atender: a infraestrutura da biblioteca, pensando no indicador 5.9, ela atende às necessidades institucionais? Aí alguém poderia dizer, puxa, mas atender a necessidade institucional não é algo muito solto, muito subjetivo? Então, é justo isso que mudou nesse instrumento. Esse instrumento trouxe a liberdade e conferiu uma maior autonomia para as instituições, para que ela própria definisse as regras, tá certo? E que os avaliadores pudessem considerar não só um pedaço da instituição, mas a instituição como um todo. Então, necessidades institucionais. Quais são as necessidades institucionais? A resposta é: depende da instituição. Depende da instituição. O Estado brasileiro não está impondo uma regra que estabelece uma mesma obrigatoriedade para uma instituição do interior do Acre ou para uma instituição do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, as grandes cidades brasileiras, Salvador. Isso não seria justo. Então, a lógica do instrumento passou a ser também respeitar o contexto em que a instituição está inserida. Com isso, também, os cursos que a instituição decidiu oferecer. Ou seja, as necessidades institucionais variam de instituição para instituição. Tá certo? E, claro, que deve-se entender as regras que a própria instituição estabelece dentro do seu regimento. Avançando nas próximas exigências. A biblioteca apresenta acessibilidade, e quando eu falo de acessibilidade aqui, não estou falando de biblioteca física ou virtual, né? Qualquer biblioteca, a infraestrutura de biblioteca apresenta acessibilidade. Então, aqui tem alguns exemplos do VLibras, NVDA, mas vejam, tem também as rampas de acesso, o tamanho da porta, né? O acesso por exemplo, dos cadeirantes, do aluno com deficiência visual, dos professores e pesquisadores com deficiência visual. A biblioteca não atende só discente, né? Não atende só corpo discente, atende também corpo docente, atende também aos pesquisadores da instituição. Se ela possui estações individuais e coletivas, veja que está no plural. Eu preciso de mais de uma? Ok, mas quantas? Aí você vai cruzar essa exigência de estações individuais e coletivas com a exigência 1. O que atende a necessidade dessa instituição? Quantas vagas ela tem? Tá certo? Quantos cursos ela tem? É claro que uma instituição com muitas vagas, com muitos cursos, ela vai precisar ter mais estações individuais e coletivas. E tudo isso baseado em números, baseado em dados. Qual o uso da biblioteca que, no momento de credenciamento, a instituição prevê que ela terá? Qual o uso de biblioteca que, pensando agora em recredenciamento, a instituição mede, a instituição de fato tem? Quantos alunos passam na catraca da biblioteca? Então, a gestão, a tomada de decisão e o preenchimento dessas exigências, o atendimento dessas exigências, se dá a partir da observância dos dados. O que mais? Recurso tecnológico para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. Isso eu acho que não preciso nem avançar. Todos os profissionais de biblioteca, todos os bibliotecários conhecem isso com perfeição, né? Existem várias opções, inclusive algumas gratuitas, que tem. Outras estão dentro de sistemas acadêmicos. Eu já vi alguns bibliotecários dizendo, essas não são tão boas porque não são específicas para a biblioteca. Eu não consigo dizer para vocês isso. Vocês entendem muito mais disso do que eu. Tá certo? Agora, o que o MEC, o que o Estado brasileiro, o que os avaliadores vão fazer ao olhar para essa exigência? Elas simplesmente vão ver se a instituição possui, tá certo? Esses recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. Enfim, a ferramenta para que o bibliotecário possa trabalhar, exercer o seu papel dentro da instituição de educação superior, seu papel fundamental. Conceito 4, fornece condições de atendimento educacional especializado. Que atendimento educacional especializado? Depende da necessidade institucional, dos cursos que a instituição atende. É possível? Tem espaços para que o professor vá com uma turma para dentro da biblioteca? É possível que o próprio corpo de bibliotecários consigam atender
aos alunos nas suas pesquisas, nos seus trabalhos de conclusão de curso, agora nem se fala mais muito em conclusão de curso, trabalhos de curso, né? Nos pesquisadores, naquelas instituições, especialmente aquelas que têm mestrado, doutorado. Então, essas são as condições para o atendimento educacional especializado. E, por fim, a última exigência é disponibiliza recursos comprovadamente inovadores. Ah, mas o que é inovação? Como eu sei que o MEC vai considerar inovação? Veja, inovação é algo que é diferente do que se vê comumente, né? Mas muitas instituições, e aí eu acho que o professor João vai falar muito sobre isso, elas definem o que é inovação. Se vocês querem uma regra sobre o que é inovador, o que deixa de ser inovador, vocês podem até seguir uma regra normativa, vocês podem seguir até o protocolo de Oslo, assinado pelo Brasil. O Brasil é signatário do protocolo de Oslo, se quiserem uma definição. Mas as instituições têm a liberdade de dizer, olha, inovação para mim é tal coisa. E aí, identificar para os avaliadores, olha, isso daqui é a inovação, por quê? Por causa disso. Isso daqui para a inovação, por conta daquilo. Tá certo? Inclusive, a própria forma de gestão da biblioteca, também um trabalho do bibliotecário, pode ser demonstrado a partir disso. O indicador 5.9, e todas as suas exigências, é um indicador diferenciado de todos os outros relacionados à biblioteca. A gente chama de indicador sensível. Por que indicador sensível? Como eu falei para vocês, as instituições elas podem ter o seu conceito final 3, que elas vão conseguir o credenciamento ou o recredenciamento. Porém, eu posso tirar 1 em determinado indicador, né? Tirar 5 em outro indicador e compensar e chegar no final, no conceito final 3. Porém, esse indicador 5.9, considerado indicador sensível, a instituição não pode tirar um conceito menor do que 3. Senão, ela não obtém o credenciamento e nem o recredenciamento. Então, veja que indicador-chave, por isso que o nome é indicador sensível. Por que indicador sensível? Porque esse, mesmo que eu tire 5 em todos os indicadores, se eu tirar 2 no 5.9, a sua instituição não será credenciada ou recredenciada. Muita atenção, portanto, para as exigências do indicador 5.9. O indicador 5.10 é um indicador que não é sensível, ou seja, aqui, se a instituição tirar um conceito 2 ou um conceito 1, ela pode tentar compensar com outros indicadores, tá certo? E tentar para conseguir chegar num conceito 3 lá no final, 4 lá no final. Então, aqui é simplesmente um plano de atualização de acervo descrito no plano de desenvolvimento institucional. E mais do que descrito, é preciso que esse plano de atualização de acervo seja considerado conforme o plano de sustentabilidade da instituição. É preciso cruzar os dados, né? A instituição, quanto que ela destina de verba para a biblioteca, qual é a linha orçamentária da biblioteca, o profissional de biblioteca que é responsável pelo gerenciamento, é importante que ele conheça essa linha do orçamento da instituição, de preferência que ele possa opinar, que ele possa trazer elementos, né, para que ele, de fato, seja um gestor da biblioteca, e ele possa, então, mostrar para os avaliadores e para o Estado brasileiro que, sim, o plano de atualização não é só algo bonito. O plano de atualização ele é viável. Existem recursos para que o plano seja executado. Há ações corretivas associadas ao acompanhamento e avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. Isso também está tudo intrínseco dentro desses instrumentos, tá, gente? Isso quem é o papel de avaliar o acervo pela comunidade acadêmica, de acompanhar a avaliação do acervo e da própria instituição como um todo, é de um órgão específico da instituição que se chama CPA, Comissão Própria de Avaliação. Dentre os questionários que a CPA aplica, e não só questionários, entre as formas de avaliação que a instituição usa, que a CPA usa para avaliar, para que a instituição possa se autoavaliar e colher dados, né, para as tomadas de decisão e para alimentar os seus processos internos, um deles é a avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. Quando se diz comunidade acadêmica, são todos, né? São discentes, docentes, pesquisadores, inclusive funcionários da instituição. E aí tem uma pequena diferença, né, que vai ter lá no credenciamento e no recredenciamento. Quando é credenciamento, a instituição ainda não existe, então o conceito 5 no plano de atualização vai acontecer assim. Há previsão nesse plano de atualização de dispositivos inovadores? E se for recredenciamento, muda um pouquinho. Então, existem dispositivos inovadores? Então, uma coisa é o plano prever, no momento que a instituição ainda não começou a operar, e depois, quando a instituição já está em plena operação,
se existem os dispositivos inovadores. Lembrando que, quando se fala em recursos inovadores no 5.9 e dispositivos inovadores no 5.10, o que se pede é que a instituição considere um conceito de inovação para daí mostrar para o MEC, né, para o INEP, para os avaliadores que chegam até ela, mostrar que ela inova. Bom, outros instrumentos, esses são, então falei do 5.9 e 5.10, do instrumento de avaliação institucional externa. São os instrumentos para credenciamento e recredenciamento de instituição. Agora, outros indicadores que estão diretamente relacionados à biblioteca são os indicadores dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação. E eu tenho, então, dois instrumentos, né? Duas espécies de instrumento. Um deles, para autorização, é quando o curso vai começar a ser oferecido pela instituição, e o instrumento usado para reconhecimento ou renovação do reconhecimento, ou seja, um curso que já existe, que já é autorizado, então ele vai ter uma segunda etapa, que é o reconhecimento. Esses indicadores, esses indicadores são o indicador 3.6, eu até vou dar um enter aqui, e o 3.7. E vocês vão ver que, apesar de eu coloquei em 2 slides diferentes, para depois quem for olhar a apresentação possa compará-los, mas vocês vão ver que são as mesmas exigências. Essas exigências só estão se referindo a títulos diferentes de livros. Então, a primeira é a bibliografia básica. Se anteriormente havia exigência de 3 títulos na básica, hoje isso não existe mais. Se antigamente exigia-se uma quantidade de exemplares por título, hoje isso já não se exige. Quem vai dizer quantos títulos eu preciso ter na bibliografia básica, quantos títulos eu preciso ter na bibliografia complementar, quantos exemplares de cada título, quantos exemplares físicos de cada título, se eu posso ter aquele determinado título só com exemplares virtuais, né, com acesso virtual, isso quem define é a instituição como um todo, especialmente considerando o NDE, que é um órgão da instituição, cuja sigla significa Núcleo Docente Estruturante. Cada curso tem um núcleo docente estruturante, formado por professores atuantes naquele respectivo curso. O NDE, então, cada curso tem o seu. Existem muitos NDEs nas instituições, tá certo? Alguns professores podem até fazer parte de mais de um NDE, mas lembrando, é importante que esses professores sejam ativos naquele curso, que eles lecionem disciplinas efetivamente naqueles cursos. Então, considerando essas exigências, não vou me deter em cada uma delas, mas é importante a questão do tombamento e informatização do acervo físico e do acervo virtual, o contrato em nome da instituição, tá certo? Então, aquelas instituições, por exemplo, que tem várias, aquela mantenedora que tem várias instituições, tomar o cuidado, porque está ali, claro, no MEC, a IES, Instituição de Educação Superior. É questão também de verificar se o acervo da bibliografia básica, e vejam, eu estou falando do básico, que vai ser a mesma coisa para complementar, vou passar novamente para que todos reparem. Olha lá, segunda exigência para conceito 2 ainda, o acervo da bibliografia básica, aí está lá, é adequado em relação às disciplinas e aos conteúdos escritos no PPC, é atualizado considerando a natureza da disciplina. Vamos lá na complementar agora. Segunda exigência do conceito 2, o acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às disciplinas e aos conceitos escritos no PPC, atualizado considerando a natureza dessas disciplinas. Então, é a mesma coisa, só que para um grupo de títulos bibliográficos diferente, tá certo? O mesmo vale para as outras exigências. Então, aqui nós temos, basicamente, exigências em relação ao acervo, não se fala em quantidade, se fala em atualização, se fala em adequação. Quem são as pessoas que sabem identificar dentro de uma disciplina se aquele título traz conteúdos que atendem à ementa? É o professor da disciplina. É o professor da disciplina. Por isso que o NDE tem professores experientes, tem professores titulados, professores, portanto, que têm uma carga de leitura dentro daquela área do conhecimento grande, que vão discutir com os professores e vão dizer, olha, essa é a bibliografia adequada. Essa é a bibliografia mais atualizada. E o que é ser atualizado? O que é um livro, por exemplo, de filosofia antiga atualizado? O que é um livro do Platão atualizado? Basta que ele tenha uma linguagem atualizada, tá certo? Basta isso, que ele esteja de acordo com as normas ortográficas atuais. Isso é um livro atualizado. Não importa
se ele é lá de 2015 ou se ele é de 2021 a edição. Já um livro de direito ou de ciências contábeis ou de tantas outras áreas, eu preciso atualizar de forma mais recorrente do que o de outras áreas. Então, é importante considerar a natureza de cada uma das disciplinas do meu curso. Tá certo? De cada uma das disciplinas. Isso quem é o órgão especializado? O NDE, formado por professores com carga horária, com titulação, com experiência dentro da instituição e dentro do mundo educacional. Bibliografia básica referendada por um relatório de adequação assinado por esse órgão, pelo NDE, e no caso da bibliografia, e no caso de garantia de acesso físico à instituição. Então, a biblioteca, mesmo que a instituição seja credenciada para EAD, para cursos EAD, com pouquíssima carga horária presencial, talvez só para fazer provas, talvez só para alguns momentos de laboratório, é preciso, é necessário, é exigido a garantia de acesso físico nas instituições. Garantia de acesso físico significa um computador para acessar a biblioteca virtual e o livro impresso, ou o livro impresso, conforme a característica de cada curso, conforme a adequação, conforme as necessidades de cada curso. Lembrando que, no momento de autorização de um curso, eu ainda não tenho plenamente a noção dessas necessidades do curso. Então, eu posso apostar, mas indicar o porquê, olhar para outros cursos oferecidos no Brasil, olhar para as características da minha instituição e dizer, olha, aqui eu quero um acervo 100% virtual. Isso é possível? Sim, claro que é possível. Eu posso dizer que um título da bibliografia básica vai ser virtual e também impresso? Pode também. Qual a quantidade de exemplares? Depende da quantidade de vagas do curso que você indicou. Tá certo? Que você está solicitando autorização. E se for reconhecimento? Nossa, melhor ainda, os avaliadores terão mais condição de avaliar se aquela sua proposta no momento de autorização está adequada, se ela atendeu às necessidades dos alunos. Porque no reconhecimento eu já tenho a avaliação desses alunos com dados colhidos pela CPA e pela própria biblioteca. Acessibilidade, de novo, todas as espécies de acessibilidade. Acessibilidade de arquitetura, acessibilidade da própria leitura da obra, obras em braille, por exemplo, enfim, todo tipo de acessibilidade, tá certo? E aqui um ponto-chave que eu queria destacar com vocês. A solução de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Por quê? Porque biblioteca existe para ser lida. Os nossos alunos não se formam por apostilas, por anotações de sala de aula, por foto de lousa, pelo storytelling de um curso EAD. Os nossos cursos precisam ter acesso aos livros, precisam ter acesso a autores, e mais de um, principalmente para identificarem divergências e convergências doutrinárias. Então, precisa se oferecer dentro de um curso, no âmbito de um curso, por meio não só da biblioteca, mas de todo o projeto pedagógico do curso, soluções que apoiem o estudante na leitura, no estudo e na sua aprendizagem. Tá certo? Bom, as outras exigências são muito simples, pedem, basicamente, também a existência de periódicos dentro da instituição, dentro da biblioteca, periódicos que atendam às disciplinas do curso como um todo, pedem também o acervo, o gerenciamento de acervo. Esse é uma tarefa, essa é uma exigência que está exatamente na mão do bibliotecário, né? Ele é que vai, de acordo com aquilo que o NDE, daquilo que a própria instituição estabelece, juntamente ouvindo o seu NDE, analisando os dados da CPA, é que vai utilizar as suas métricas para atualizar a quantidade, para aumentar a quantidade, para substituir livro, para descartar obras. Muitas obras estão desatualizadas, mas ainda têm alguma utilidade. Outras obras têm conteúdo vencido. Né? Tem que lembrar disso. Obras de contabilidade, obras de direito, têm muito essa característica. O conteúdo vence. Se o aluno estudar, por exemplo, um livro de direito do trabalho anterior à reforma trabalhista, ele vai, em verdade, desaprender. Né? Um livro de direito previdenciário antes da reforma previdenciária, ele vai desaprender. Um livro de ciências contábeis, de diversas áreas de ciência contábil, antes da reforma, trazido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, esse é o cuidado, por isso que o NDE precisa ser ouvido. Eles são os especialistas. E a gestão dessas regras estabelecidas pelo NDE passa a ser, então, do bibliotecário. E, por fim, o plano de contingência. Basicamente, é garantir que a operação não pare.
Já que a operação depende da biblioteca, depende da infraestrutura de biblioteca e dos acervos bibliográficos, é fundamental que, para que a operação não pare, a instituição tenha um plano de contingência. E aí vai passar por várias possibilidades. Pensar em queda de energia, pensar em queda de internet, pensar em falha na gestão do contrato, queda do próprio acervo virtual. Como eu faço para resolver tudo isso? Duplicidade de assinaturas, duplicidades de links, geradores de energia, tudo isso conforme as características da sua instituição, o orçamento da sua instituição e as características de cada um dos cursos dessa instituição. Dificilmente a biblioteca consegue estabelecer regra única para todos os cursos. É importante que tenha essa flexibilidade, porque cada curso tem demandas diferentes, tem necessidades diferentes e tem estudantes e professores e pesquisadores diferentes. Basicamente, são esses recados. Eu vou passar aqui para o Tiago de volta. Eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição para depois conversar com vocês. Vou deixar meus contatos e autorizo também a minha biblioteca a passar e a gente trocar mais ideias depois do evento. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Murilo. Muitas perguntas chegando aqui no chat. Nós, ao longo do evento, a gente vai procurar responder a todos, né? Então, obrigado. Agora, João, estamos ansiosos aqui para conhecer a estrutura do curso de graduação em administração de organizações de saúde, né, e verificar na prática da FICSAI esses conceitos e regulação colocados pelo professor Murilo. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom, Tiago. Murilo, excelente explanação. Você está falando sobre os indicadores, sobre o processo, e eu estava aqui recapitulando um pouco do que foi, né, o processo. A gente está com um curso que já recebeu a comissão do MEC, já recebeu a nota máxima, e agora estamos aguardando a publicação dele no Diário Oficial da União. Mas quando você fala dos indicadores, a gente vê que tudo não é algo separado quando eu falo de biblioteca. Eu estou falando de todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, vou partilhar um pouquinho, falar com vocês a respeito, falar primeiro qual é o contexto em que esse curso foi criado. Eu vi que tem aqui participantes vindos de diferentes configurações, né? Tem aqui o Vinícius, que vem de uma escola de governo, o professor Maurício, que é lá da Unifil de Ourinhos. Então, acho que as mantenedoras e as suas relações e configurações, elas mudam, e por isso eu vou começar fazendo uma apresentação breve do que é o meu contexto. Aqui ao fundo desse slide é o nosso prédio novo de Centro de Ensino e Pesquisa, do Hospital Israelita Albert Einstein. O meu fundo aqui é um centro de ensino, um dos 8 centros de ensino que nós temos, e o Einstein hoje ele é conhecido mais pelo seu hospital, mas hoje ele é a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. É um composto de assistência à saúde, ensino e educação, pesquisa e inovação e responsabilidade social, que cuida de projetos do SUS. Então, aqui, só para ter uma ideia, nós operamos 13 unidades no setor privado e 27 unidades no setor público. Para dar um destaque das várias coisas que ocorreram em 2020, nós fizemos nas nossas unidades mais de 11 mil partos. Quando falo de ensino e educação, nós temos 8 unidades de ensino, nós tivemos no ano de 2020 mais de 36 mil alunos, e também nós temos hoje, atualmente, operando curso de medicina, de enfermagem, 2 mestrados e um doutorado. Nós tivemos no ano passado 883 publicações em periódicos indexados. Então, é uma instituição que tem forte a pesquisa, né? E agora a Faculdade Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein, a FICSAI, ela vem desenvolvendo a sua graduação. Então, nós estamos lançando o curso de fisioterapia, que já está autorizado, e 4 cursos: o curso de engenharia biomédica, odontologia, o curso de administração de organizações de saúde, que é o curso que eu coordeno, e também a fisioterapia. Muito bem. Nesse contexto todo, para falar do processo de autorização do curso, eu quero primeiro dar um destaque para um time muito especial nosso, que é o nosso time de biblioteca. O Einstein hoje tem o sistema Einstein integrado de biblioteca. Aqui está o nosso time. Eles não estão simpáticos apenas para foto, eles são simpáticos e trabalham de uma forma muito estratégica para nós, desde a
autorização, a operacionalização dos cursos. Quero fazer um destaque aqui especificamente para a Edna, que é a líder de todo o processo, e a Regiane, que é a bibliotecária que tem nos ajudado nas autorizações dos cursos. Então, junto com esse time, o time do núcleo de docente estruturante, qual é a perspectiva do gestor do curso numa autorização, no processo de autorização? Nosso curso foi autorizado com nota 5, e o indicador, o instrumento de autorização de cursos de graduação, ele tem 3 dimensões. Essas 3 dimensões, elas permitem que a gente faça um TSC, um Balanced Scorecard, e simular e trabalhar para que a gente saiba o quanto vai ter de nota, ou a possibilidade de nota, numa avaliação, numa visita do MEC, seja ela virtual ou em loco. Muito bem. Eu vi que houve uma participação aqui muito interessante do Vinícius, porque a percepção, às vezes, acontece, e não é fora do normal, Vinícius, de que as mudanças tornaram algumas coisas mais subjetivas. E, na verdade, eu entendo que a possibilidade de atuação dos gestores de uma maneira mais contextualizada traz essa subjetividade, mas traz um bônus muito significativo, que é a gente poder fazer algo de acordo com a nossa realidade. Ora, ter obrigatoriamente 3 livros, tantos exemplares, 5 livros, tantos exemplares, de repente não fazia sentido em todos os contextos. Então, o que a gente tem agora? Sim, tem fatores que eu percebo como mais subjetivos, estamos na mesma página, mas ele permite que a gente se previna para isso. E aí uma coisa que o Murilo falou e que faz muito sentido, e nós fizemos no nosso processo de autorização, mapeia, como um Balanced Scorecard, mapeia o que tem ali de subjetivo. Para mim, elementos comprovadamente inovadores foi o que saltou aos olhos de cara. Então, o que a gente faz? A gente sentou e definiu. Nós utilizamos o Manual Osmo como base, mas definimos o que é o nosso conceito de inovação dentro do contexto em que a FICSAI atua. E aí, de repente, esse mesmo esforço que o Rômulo e a Laís vão fazer lá em Barreiras, ele pode ser diferente, porque inovação para eles não precisa ser a mesma inovação para o Einstein. Então, mas caracteriza-se. E aí, numa eventual discussão, arguição com avaliadores, vai dizer, não, para nós, nesse contexto, é inovador porque esses elementos estão sendo cumpridos. Por um lado, aumenta a subjetividade, por outro, permite que a gente faça a mistura com a nossa característica, que é uma coisa que os instrumentos anteriores me deixavam um pouco angustiado, de não permitir que a gente pudesse fazer algo contextualizado num país tão grande, né? Bem, eu trouxe alguns itens aqui, mas o curso, basicamente, o que é o curso? Que eu vou apresentar alguns itens da avaliação. É um curso de administração, atende às DCN novas da saúde. Ele tem 3.700 horas, 8 trilhas de desenvolvimento. É um curso que tem mais de 1.000 horas de prática, que a gente entende que precisa ter um processo de prática para formar um administrador, não apenas a sala de aula, mas combinar isso, o processo teórico-prático, desenvolvimento profissional do aluno. Além das 1.000 horas, nós temos todo o sistema Einstein, uma empresa júnior, Einstein Júnior, que é apadrinhada, sponsor pela área de consultoria do próprio Einstein, que atua no Brasil e na América Latina, e alguns projetos internos que vão ser propiciados, tanto no SUS quanto no próprio Hospital Israelita Albert Einstein. Para isso, nós temos um escritório de carreira que vai criar um dashboard para cada estudante, vai avaliar 360, como que ele vai no campo, como que ele está sendo avaliado pelos seus pares, avaliado no processo de ensino e aprendizagem e avaliado no campo. Aí a gente faz um encontro mensal com o aluno para desenvolver essa carreira e ele formando o seu portfólio de carreira. É um curso também que tem dupla titulação, uma dupla titulação com a Universidade de Angers, na França, e está sendo fechada essa parceria para uma dupla titulação em 3 meses estudando na França, porque o curso já foi desenvolvido com uma matriz curricular com perspectiva internacional. Muito bem, esse é o curso, falei do contexto do Einstein, agora vou falar de alguns itens do indicador, do instrumento de avaliação de cursos de graduação.
Aqui, então, quando o professor Murilo fala dos indicadores diretamente ligados à biblioteca, eu, como gestor, vou precisar pensar em uma série de outros indicadores que são influenciados, porque quando eu falo de biblioteca, quando eu falo de leitura, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando da base de um processo, de um modelo de ensino e aprendizagem. Então, quando eu desenho a estrutura curricular, quando eu escolho os conteúdos curriculares, e aqui tem algumas observações que foram destacadas pelos avaliadores no relatório, mas quando eu penso tudo isso, eu preciso considerar como é que o conhecimento vai ser utilizado, de onde que eu trago isso. E aí o Wander fez uma pergunta interessante enquanto o Murilo falava sobre tá, mas se eu vou ter que ter exemplares físicos da biblioteca, por que ter o virtual? Tudo vai fazer parte da nossa estratégia de acervo. Ela pode ser, por exemplo, por custo. Eu tenho algumas unidades físicas, mas tenho um sem número para que todos os alunos acessem aquela no virtual. A gente sabe, quem é da gestão, que está aí do outro lado, sabe que alguns professores gostam de seguir muito um livro. A administração financeira e orçamentária, por vezes, segue muito um livro. Eu não preciso ter 4 livros na bibliografia complementar. Posso ter aquele, posso ter a minha estratégia de livros na biblioteca, livros físicos, mas os alunos acessando, podendo fazer anotações próprias dos seus livros virtuais. Bem, metodologia. É muito importante a metodologia de ensino para o processo de escolha de livros, para o processo de escolha de uma biblioteca digital, enfim, porque não basta oferecer livro para eu ter resultado no processo de ensino e aprendizagem. E aí, até o próprio instrumento que o Murilo estava apresentando fala das soluções de apoio à leitura e aprendizagem. Isso é muito importante, porque uma das coisas que nós desenvolvemos no nosso processo foi um template de atividades práticas supervisionadas, um template para Flipped Classroom, para que o professor direcione o aluno para resolver determinado problema. Ele entra na biblioteca e quais os itens daquele livro ou daqueles livros que ele vai ler. Então, uma leitura curada, não é apenas, leia esse livro porque ele é bom. As coisas precisam fazer sentido, principalmente num curso que tem várias demandas e que o aluno precisa escolher aquela que ele vai atender primeiro ou aquela, por vezes, que atenderá. Muito bem. Falando de metodologia, de apoio ao docente, uma coisa muito importante é a participação do docente. Uma coisa que é muito reforçada pelo meu amigo Urias Barbosa, que está nos vendo aí, um abraço, é a questão da participação de todo mundo na construção. Os docentes precisam conhecer a biblioteca, há uma negociação de significados, não é assim, o gestor não pode dizer é esse o livro e pronto, e o professor também não pode dizer é esse o livro e pronto. A gente vai ver o que nas condições daquela faculdade, com o perfil daquele aluno, que obras que a gente consegue utilizar e utilizar de verdade. Não conseguimos utilizar muitas. Não precisa. Agora o novo instrumento permite que eu use poucas, mas use bem utilizado. Não é apenas para o MEC ver. Aquelas obras que estão lá precisam ser utilizadas. Bem, a atuação do professor e de todo o processo é muito relevante para que a gente tenha os livros lá, tenha a disponibilidade, acervo físico, acervo virtual. Falo da realidade do Einstein, que a gente trabalha com uma estratégia dupla de complementaridade, não só de biblioteca digital, mas bases de conhecimento, livros físicos, para que a gente tenha a nossa estratégia feita. E aí essa estratégia vai reverberar nos indicadores, principalmente o 3.6 e o 3.7, também envolvem o 3.5 no nosso caso, que a biblioteca participa bastante disso. Mas falando dos indicadores de bibliografia básica e bibliografia complementar, é indispensável que a gente tenha um relatório de adequação do acervo, não só assinado pelo NDE, discutido livro a livro. Na nossa discussão, na nossa construção, teve discussões muito interessantes. Um professor que não gostava de tal autor, e aí justificando por que a gente não pode utilizá-lo no nosso curso, mas uma negociação de sentido. Se tiver isso na ponta da língua,
eventualmente numa avaliação, e eu não falo que isso precisa ser feito só para avaliação, isso é algo que precisa ser feito, mas se isso foi desenhado, quando há uma visita, uma conversa com o NDE, vai ser muito natural. Dizer, olha, essa unidade curricular, essa disciplina tem tantas obras e a gente escolheu essas por conta disso. Então, existe um processo de gestão do acervo, de engajamento de usuários, que é importante. Nós temos uma parceira muito forte, que é formada pelo Sistema Einstein Integrado de Bibliotecas, que faz isso, faz treinamento, faz divulgação, tem um calendário de concentração, está muito próximo dos alunos e dos docentes, mas isso não nos exime, como coordenadores, como gestores de curso, de fazer esse engajamento, de participar, eventualmente, quando entramos em sala de aula, abrir a biblioteca, levar o livro, mostrar para o aluno como utilizar um livro, é muito importante. Eu conheço o professor Murilo como colega de trabalho, como professor, eu sei que ele ensina, pela paixão que ele tem pelo livro e também pelo livro escrito, ele ensina os alunos, inclusive, a como abrir um livro sem deixar ele amassado. Nós, como profissionais do conhecimento, precisamos transmitir e engajar as pessoas no uso disso e no uso adequado, também no nível mais alto, o engajamento desse uso. Bom, basicamente, falando por cima assim, é muito importante os aspectos metodológicos do curso que sejam articulados com a tecnologia. Hoje a gente usa o LMS Canvas para as atividades pré-aula, para a utilização, ele é conectado na biblioteca digital da minha biblioteca, e aí o aluno consegue fazer todo esse ciclo. Mas não é só metodologia, não é só tecnologia, tudo isso é articulado com conteúdo. Bom, a biblioteca, o curso, a gente precisa ter um conceito, o que a gente quer formar? E, para mim, é o perfil do egresso. A gente quer formar alguém que tenha possibilidade de transformar a sociedade. Olha, isso não vai acontecer sem que esse estudante seja um leitor ávido, que ele saiba ser crítico, que ele saiba colocar isso na prática, transpor esse conhecimento. Quem deve ser engajado no processo? Todo mundo. Um dos papéis do gestor é conversar, é engajar as pessoas. E aí é importante que eu tenha uma infraestrutura, um plano de contingência bem integrado, bem desenhado e validado, que o gestor conheça, integração entre as diferentes plataformas e que todo mundo veja o sentido. Uma boa biblioteca, um bom sistema funcionando no curso não é necessariamente o mais caro. Os recursos precisam ser articulados para atender de forma maximizada o que a IES precisa. A IES ou o curso, enfim. E aí eu gostaria de encerrar, pessoal, com uma frase da minha amiga, que é a nossa líder da biblioteca do Einstein, a Edna Terezinha Rotter. Ela fala que a biblioteca digital, IES, o que estamos falando aqui, é um recurso de impacto das IES, bibliotecas e sua comunidade acadêmica. Permite melhor gestão dos conteúdos adotados na literatura dos cursos e oferece acervo abrangente, dinâmico, atual e de acesso ilimitado. Mas isso precisa que nós tenhamos muito engajamento para conhecer as possibilidades e explorar. As nossas responsabilidades precisam ser assumidas como gestor, como biblioteca, para que a gente transforme aquilo ali no que é importante para o nosso egresso. Então, termino aqui minha apresentação, estamos disponíveis para as perguntas, aqui estão os meus contatos, a apresentação será disponibilizada, por favor, fiquem à vontade para trocarmos ideias, para conversarmos. Parabéns, João. Muito obrigado pela apresentação. Foi sensacional conhecer mais de perto, né, toda essa estrutura da Fixai. Parabéns. Bom, nós temos aqui diversas perguntas que chegaram aqui no chat. Nós procuramos aqui consolidar algumas, né, então eu vou iniciando aqui, mas fiquem à vontade, pessoal, para inserir novas perguntas aqui no chat e a gente vai colocando na medida que a gente vai avançando, tudo bem? Então, vamos lá. Nós observamos, professor Murilo e João, que esses indicadores que foram apresentados, esses principalmente ligados à biblioteca, são sensíveis, né, e muitas vezes decisivos, né? Então, a gente não pode deixar sem planejamento prévio e acompanhamento constante, né? Então, lembrando que nota mínima para aprovação dos cursos é nota 3, né, exceto para curso de Direito e Medicina,
que exige, né, uma nota mínima 4. E aí o Vinícius nos coloca, né? Neste caso, os critérios passaram a ser mais subjetivos do que objetivos, como era no instrumento anterior, né? Ou seja, possibilita margem de dúvida para alcançar o credenciamento e recredenciamento. Como que vocês enxergam esse instrumento vigente, né? E aí o José Ricardo coloca também, né? Qual é o documento oficial que a gente pode encontrar essa relação de indicadores sensíveis? Então, Tiago, bom, acho que o principal, toda vez que a gente muda, né, uma lógica normativa, como aconteceu com esses instrumentos que são os vigentes, há um estranhamento, né? As instituições estavam há muitos anos, né, trabalhando com uma lógica em que o Estado brasileiro determinava até a quantidade de exemplares, quantidade de títulos, quantidade de exemplares de cada um desses títulos. É muito fácil seguir regra. Muito fácil seguir regra. Você segue a regra, procura, inclusive, seguir o mínimo necessário para você ter o conceito que você deseja. Isso é muito simples. É muito mais difícil, de fato, você fazer. Você, de fato, colocar em prática o melhor para o seu estudante. É muito mais difícil. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Quando a gente, até os 18 anos, um cidadão comum, agora diz que é mais comum, diz que os filhos acabam ficando na casa dos pais até os 30, 40 anos, mas enfim, vamos pegar a regra dos 18 anos. Até os 18 anos, o que acontece com um filho? Ele vive na casa da família, tá certo? Ao viver na casa da família, ele segue as regras da casa, as regras da família. Quando ele completa 18 anos, ou sei lá qual idade, quando ele resolve sair da casa da família, ainda que seja para estudar, ainda na época da faculdade, que ele passa a viver em outra casa, seja na República Estudantil, ou seja numa casa que ele mesmo monta, quais regras ele seguirá? Mudou. E é claro que há um grande estranhamento. É claro que há um grande estranhamento. Inclusive, em República costuma dar briga esse estranhamento, né? Mas quando eu tenho a minha própria casa, em que eu sou o dono da regra, agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu tenho autonomia na definição das regras. O que acontece comigo? Eu tenho uma tendência de continuar fazendo a mesma coisa que acontecia na casa da minha família. É isso que está acontecendo agora com as instituições. As instituições estão estranhando tamanho poder. Então, não gera margem de dúvida, sabe, Tiago? Acho que é Vinícius que perguntou. Eu não entendo que gere margem de dúvida. Pelo contrário, a instituição tem a regra. A instituição tem a regra, a instituição cumpre a regra. A própria instituição indica para o MEC, olha, aqui, com base nas características dos meus estudantes, dos meus professores, dos meus gestores, do contexto em que a minha instituição está inserida, a regra que a gente cumpre é essa. Olha, a gente mudou essa regra que a gente seguia até o ano passado. Sabe por quê? Porque com base na avaliação que os meus estudantes, meus professores, meus pesquisadores fizeram do meu acervo e do meu processo educacional, eu mudei. E qual o problema de mudar a regra? Zero. Zero problema. Desde que eu cumpra, eu estabeleça e execute. Tá certo? Então, eu tenho que criar a regra e executar, obedecer. A própria instituição cria a regra, a própria instituição obedece dentro de parâmetros de qualidade que os novos instrumentos garantem. Tá certo? Agora, a questão do indicador sensível, você vê nas portarias do MEC, que são as embasadoras desse instrumento, especialmente as portarias de 20 a 23, são aquelas portarias que tratam de todas as regras dos processos autorizativos, tá certo? Desde credenciamento e recredenciamento de instituições até autorização e reconhecimento de cursos. Então, acho que esse é o ponto, sabe, gente? Entender que a gente pode fazer, a gente tem autonomia para fazer. Acabou a regra de seguir, acabou a hora de seguir a regra criada lá em Brasília, indiscriminadamente, para todo e qualquer curso, para toda e qualquer instituição. Agora a gente pode observar a nossa instituição, o contexto da nossa instituição e as características de cada um dos nossos cursos. Será que todos os cursos de uma instituição precisam de 3 obras na bibliografia básica e 5 na complementar? É uma pergunta para vocês. Eu responderia com absoluta certeza e prontidão. É claro que não. Tem curso que precisa de mais, tem curso que precisa de menos. Tem disciplina que pode precisar de mais, tem disciplina que precisa de menos.
Então, aonde está essa regra? Perguntem para os especialistas, perguntem para quem conhece, para quem leu os livros, que são os professores, especialmente aqueles do NDE, que inclusive devem ter titulação, devem ser pesquisadores, né, no mestrado, nível de doutorado, que eles são os grandes conhecedores do referencial teórico todo, não só bibliográfico, mas referencial teórico, todos daquele curso, especialmente daquelas disciplinas que eles lecionam no curso. Muito bom, Murilo. Obrigado pelo esclarecimento. Então, a partir do instrumento vigente, a gestão é baseada em dados, né? Então, ou seja, uma estratégia definida pela instituição, né? Então, nada melhor do que a instituição para poder mostrar e executar isso daí, o acompanhamento no dia a dia, né? Então, é um conhecimento muito das necessidades regionais, né? Do tipo do curso oferecido, dos usuários, principalmente da biblioteca, né? E aí uma pergunta, o instrumento ele é único para o presencial, para o EAD, difere alguma coisa? Talvez eu não tenha deixado tão claro na minha fala, mas sim, tá, gente? Então, existem 2 tipos de instrumento, que é o instrumento de avaliação institucional e o instrumento de avaliação de cursos de graduação. E aí, cada um deles se subdivide. Credenciamento, recredenciamento, tá certo? Isso no caso do institucional. No caso de curso, autorização e reconhecimento e renovação de reconhecimento. Independentemente desse credenciamento ou desse recredenciamento de instituição ser para a instituição presencial ou EAD, e em cada curso, autorização, reconhecimento, ser para cursos presenciais ou EAD. Até porque, né, gente, existe uma característica, um curso EAD pode ter até 30% de carga horária presencial, e um curso presencial pode ter até 40% de carga horária EAD. Então, o instrumento é o mesmo, tá certo? E aí, claro, que as peculiaridades de cada curso presencial, EAD, da área de ciências sociais aplicadas, da área de ciências humanas, da área de ciências da saúde, é claro que cada curso vai estabelecer, a partir do seu NDE, a regra que vai atender esse curso, vai ser o melhor para esse curso, para esses alunos, para esses pesquisadores. Muito bom. Um dos indicadores ali, Murilo e João, ele fala sobre a questão dos recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, né? Então, essa questão do gerenciamento do acervo está, de fato, na mão do controle dos bibliotecários. Até por conta agora da resolução deste ano, CFB 240, fala muito sobre essa questão dos serviços que devem ser realizados pelo bibliotecário, né? Então, a gente percebe que é uma questão que está no instrumento do MEC e também nessas características de serviços realizados pelos bibliotecários. Então, a questão da catalogação bibliográfica, metadados, indexação, classificação. Como que vocês enxergam este processo no dia a dia de uma universidade, pensando no envolvimento de toda essa estrutura, né, dessas pessoas envolvidas? Então, o NDE, o bibliotecário, o professor, como que vocês enxergam essa composição para atender este item do instrumento e também da resolução? Professor João, começa? Bom, essa é uma pergunta excelente. Basicamente, o processo, né? Acho que a gente tem diversos contextos de instituição, mas a gente precisa ter um diálogo contínuo entre gestores e bibliotecas, e bibliotecário, não é no apuro que vão se fazer as coisas, não é na hora da avaliação. A gente precisa ter uma estratégia de gerenciamento de acervo de múltipla direção de comunicação. Os professores precisam conhecer, o pessoal da biblioteca precisa conhecer o modelo de ensino e aprendizagem do curso. Então, mas a gente agora vai usar só virtual? Depende da estratégia que é negociada. A gente vai utilizar múltiplo, mas quantos livros vai ter o meu livro na biblioteca impresso? Depende da política que vai ser desenhada, e isso é uma coisa que eu indico principalmente para os meus colegas gestores que estão aqui, não deixe para fazer de última hora, porque de última hora fica autoritário. Não, vai ser isso porque é o que dá. E não é o que dá. As questões, por exemplo, você vai ter que colocar esse livro na bibliografia porque é o que tem. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente nem partilha a lista
de acervo disponível, e aí as pessoas podem achar, mas não tem o que eu preciso no meu curso, não tem nesse banco de dados, não tem nessa biblioteca digital, não tem na biblioteca. Então, é um processo contínuo, é um processo que é muito importante que a instituição tenha bibliotecários bem preparados, com carga horária adequada para trabalhar e cuidar disso, e que não sejam tratados tipo, cheguei aqui na pastelaria e você precisa me entregar um plano. Não, é um negócio que precisa ser discutido, e tem instituição que é muito séria em relação a isso, e tem instituição que é pouco séria, que, se bobear, pede para um bibliotecário apenas assinar. Aí desvaloriza a profissão e compromete todo o processo, a seriedade da gestão educacional, né? E só complementando, né, João, acho que você passou por todos os pontos, mas acho que vale a pena dizer que o instrumento atual ele valoriza muito os processos, né? Antigamente, as instituições elas mostravam uma fotografia para os avaliadores, né? Olha, essa é a fotografia do nosso momento. E aí, claro, você maquiava tudo aquilo e ficava linda a fotografia. Agora, esses instrumentos, eles valorizam muito o processo. Então, isso que você falou, esse recado que você deixa para os gestores, que os processos precisam estar bem definidos, que os indicadores precisam ser bem acompanhados, né? Indicadores claros para toda a comunidade acadêmica, especialmente para o corpo técnico administrativo, todo mundo acompanhando, né, esses indicadores. Aí, quando chega a comissão, não tem subjetividade. Não tem subjetividade. Estão ali os indicadores, estão ali as regras institucionais, e estão ali os parâmetros dados para que os avaliadores olhem exatamente para aquilo que eles têm que olhar. Não é? Então, está tudo bem desenhado, não tem como dar errado, sabe, gente? É bem simples. Isso faz muito sentido, Murilo, e está ao encontro da necessidade dos nossos amigos aqui, que estão um pouco angustiados com a subjetividade aparente do instrumento. Se eu tiver um processo desenhado, ele é como um filme, e aí o filme tira todas as dúvidas se eu estava sorrindo ou chorando naquele momento, mais do que a foto. E aí a gente desenhar isso, não para o MEC, mas considerando que existe a dimensão de regulamentação, tem diversas dimensões, mas ter isso funcionando para que a gente não tenha desespero e não tenha que fazer coisas... sabe aquela instituição que o avaliador chega e está cheirando tinta porque acabaram de pintar? Isso aí não é bom. Isso aí não é bom, e não é só que não é bom para não é bom para ninguém, inclusive e principalmente para a sociedade. Muito bom. A Suzana Queiroga e o professor Urias perguntam qual é a periodicidade ideal para a atualização do relatório de adequação do acervo. Se existe uma periodicidade, né, um tempo mínimo, qual que é a rotina de atualização? Vamos lá. Bom, o instrumento não determina, não pré-determina, tá certo? E aí, de novo, gente, a regra sempre é variável conforme a característica da instituição e, principalmente, a característica do curso. Eu até citei alguns, né? Um curso de Direito demanda atualização muito mais recorrente do que um curso de Filosofia. Um curso de Ciências Contábeis também muito mais recorrente do que, por exemplo, um curso de Artes Visuais. Então, a questão, gente, é muito a característica do curso. O que o curso demanda? Qual é a demanda? A instituição, isso que o João falou é perfeito, gente. A instituição não existe para trabalhar para o MEC. A instituição existe para trabalhar para os estudantes. Os professores estão ali, não é para seguir regra do MEC, mas eles estão ali para ensinar. Os estudantes estão ali para aprender. E a instituição está ali para garantir, seja em ambientes virtuais, seja em ambientes físicos, nos seus espaços físicos, que haja essa interação constante, que haja as condições, que haja as ferramentas para que o processo educacional aconteça, que o professor consiga ensinar, que o estudante consiga aprender. Não estamos aqui para obedecer a regra do MEC. A regra do MEC é parâmetro. Muito bom. Então, ponto positivo aqui. Se eu desejo contratar uma biblioteca virtual, então um dos critérios que eu devo avaliar é essa questão, essa equiparação das obras atendendo às necessidades dos cursos, né? Então, ter um catálogo diversificado e uma periodicidade de atualização deste acervo faz a diferença no momento e na definição da contratação de uma plataforma virtual?
Para mim, com certeza. Conta a sua experiência, que essa é importante. Para mim, com certeza. Não, basicamente, pelo que eu vi, até passou aqui uma pergunta sobre isso, sobre, putz, mas como que a gente atualiza algo que já está aprovado? Gente, a gente precisa fazer sentido no processo. Então, fazer sentido eu estou com um livro lá, bolorado, tem 10 livros que não servem mais para nada porque ele é desatualizado, é ruim para mim que o aluno ache aquele livro, mas porque eu tenho ele no meu acervo, eu mantenho no projeto. Não faz sentido. Então, o PPC não é nada escrito em pedra, é projeto vivo, a gente precisa atualizar. Agora, o nosso sistema integrado de biblioteca já utilizava a minha biblioteca, por exemplo. Aí, nós criamos o curso de Engenharia Biomédica e o curso de Administração. Aí, o que a gente precisa? Adquirir base de ciências de dados e base de gestão. A base de gestão da minha biblioteca é maravilhosa. Para mim, reúne as melhores editoras da área. Então, aí a gente precisa estar acompanhando. É bom para nós que alunos e professores estejam utilizando, que cobrem, mas tal livro vai entrar, não vai entrar, porque aí a gente tem uma negociação de significado. E essas características deixam o gestor muito feliz. Quando o professor vem, olha, e tal livro, vamos colocar, aí a gente leva, e para isso que tem o núcleo docente estruturante, para a gente ir, validar, e basicamente, veja, né? Se eu tenho uma biblioteca digital, mudar um livro, atualizar um livro, o custo não muda nada. Faz parte do processo eu atualizar. Naturalmente, no meu caso, eu vou ter que atualizar os templates e atividades que estão referenciando aquele livro anterior, mas isso é processo educacional, né? Um bom professor que usa sempre os mesmos materiais sem atualizá-los, a gente vai ter que tirar o adjetivo bom, ele é um professor. Então, para mim, é uma vantagem imensa. Eu me dei um alívio quando a Edna disse, João, estamos adquirindo a base de gestão. Porque aí eu já conheço. Sou da área de gestão, conheço as obras de gestão, né? Não conheço todas a fundo, mas aí eu sei o que pode ser utilizado na falta de o que eu não sei, eu apelo por NDE, por corpo docente, mas, para mim, em termos de atualização, a biblioteca digital hoje, na minha estratégia, é indispensável. Muito bom. Isso vem muito no encontro aqui da minha biblioteca, que busca e tem um compromisso com a qualidade e atualização do acervo. Então, mensalmente, nós promovemos a atualização do nosso acervo, sempre com entradas de novas obras e novas edições, né? Mas pontualmente podem ocorrer algumas retiradas durante os meses. E isso é normal, né, em qualquer editora, qualquer plataforma, né? Então, o autor perdeu o direito com a editora, a gente precisa tirar esse livro da base. Então, normalmente nós comunicamos com uma antecedência mínima aí de 30 dias, né, essas retiradas, mas nós buscamos centralizar todas as movimentações e atualizações uma única vez no ano, né? Então, onde a gente retira todas as edições antigas e mantém ali todas as edições novas, né? Então, este é um ponto que vocês enxergam como positivo. Como que isso deve ser conduzido internamente, falando um pouco mais sobre o processo, João, né? Essa questão de você trazer novas obras, né, sempre de acordo com a necessidade do curso. Então, fazendo aqui um paralelo com o curso de Direito, né, que sofre constantes atualizações, né? Então, isso daí é um ponto positivo, por exemplo, para essa operação. Então, você trazer obras atualizadas com maior periodicidade, isso é um ponto positivo. Como que vocês enxergam? Porque isso, às vezes, a gente observa que é uma necessidade colocada sempre, né, pelos bibliotecários, né, no momento de fazer a gestão do acervo, né? Então, como que eu conduzo esse processo com o NDE, com os professores, para manter todo esse processo conectado e atualizado? Isso é muito importante, Thiago. Eu acho que o professor ele precisa conversar mais com os bibliotecários, com o pessoal da biblioteconomia, da ciência da informação. Eles percebem como as coisas estão percebendo muito rápido, como as coisas e o conhecimento se deteriora, o conhecimento se atualiza, e é alarmante. Se a gente conversasse mais com os bibliotecários, a gente renovaria mais o nosso acervo, as nossas bibliografias, e nesse contexto, Thiago, faz muito sentido. No nosso caso, a gente não só
faz com as obras, mas também com bases de conhecimento, com artigos periódicos. Então, o nosso NDE concordou que cada bibliografia teria, no mínimo, um periódico ou artigo na básica e um periódico ou artigo na complementar, para que isso também tenha um estímulo à busca, à pesquisa, para que tenha o estímulo à leitura diferentes. E aí o que eu indico para quem está do outro lado, né, que periódico, que base utilizar, a gente tem duas questões, né, o desejável e o possível dentro daquela estrutura de custos. Então, se eu tenho a possibilidade de adquirir uma base de dados, é importante pensar qual é o curso ou o conjunto de cursos que eu estou atendendo. Se eu não tenho, o primeiro passo é ver o que tem de dados abertos, de artigos possíveis de serem utilizados, que fazem sentido para o corpo docente, e oferecer também em diferentes meios para que o corpo docente utilize em atividades, com leituras direcionadas, para que ele faça sentido dentro do processo. Algumas áreas, nós temos bons periódicos abertos em português. Outras a gente vai ter que procurar um pouco mais. Mas é uma prática de atualização que nos ajuda a diversificar as obras, mas também na questão do livro, atualização é muito importante, e eu, como professor, às vezes fico na bronca com as editoras, que eu sou super fã, precisamos da atualização de tal livro, precisamos, porque não é só o livro do Murilo, é da área, é um especialista também em direito, então ele está percebendo a necessidade de direito, mas na administração mudou muita coisa, tem mudado, precisa ser alterado, né? E se alguém estiver olhando para a sua área e pensando, nossa, não tem evoluído na área de gestão, eu acho que tem alguma coisa que não está sendo percebida aí. Que bacana, João. Muito bom ouvir esse relato, porque é uma ansiedade que nós temos aqui também. Então, a Verônica, nossa bibliotecária, que está acompanhando aqui o webinar, também tem essa ansiedade, né, de buscar das editoras os lançamentos e fazer com que a gente tenha o mais rápido possível, né? Então, isso é uma preocupação diária nossa aqui, né? Então, só para a título de comunicação, a gente envia mensalmente uma newsletter com essas atualizações e todas as novidades que nós temos no mês. Se você ainda não recebe esses informativos, fica aqui nosso convite para que vocês acessem o nosso site e se cadastrem para receber. Então, nesse comunicado, nós informamos ali todos os lançamentos, as obras que vão sair do catálogo, né, nos próximos meses, e também os arquivos MARC 21, para integração com os gerenciadores de acervo, né, e toda a base de conexão da minha biblioteca, né? Então, fica aqui o convite para quem ainda não recebe, para que possa se cadastrar no nosso site e passar a receber mensalmente, ok? Temos aqui mais 3 perguntas para a gente poder encerrar, né? Então, são perguntas aqui que pode levar um tempinho ainda para a gente responder, né? Então, a gente está falando aqui do plano de contingência, né? Fala-se muito nesse tema, veio até uma pergunta aqui que a pessoa até chega a perder o sono com relação a esse tema, né? Então, como conduzir um bom plano de contingência, né? Então, pensando na realidade, então, como a gente está falando aqui, de gestão baseada em dados, né? Então, atendendo a necessidade dos cursos, da região, né? Então, da instituição como um todo. Como que a gente pode conduzir esse tema de plano de contingência? Olha, Tiago, eu vou trabalhar uma sugestão aqui, tá? Para as instituições, e aí, lembrando, a instituição que determina a regra. O plano de contingência, ele deve ser obedecido, ele deve ser seguido. Mas eu tenho uma sugestão. A partir dos próprios relatórios que a instituição tira dos programas de gestão de acervo, ela vai ter, por exemplo, a informação, a biblioteca vai ter a informação de quais são os livros físicos mais retirados pelos alunos, mais emprestados, tá certo? Ela vai ter também, por meio de relatório do acervo virtual, ela vai ter também quais foram os livros mais acessados. Com isso, ela já pode ter uma ideia, pensando num orçamento enxuto, que costuma ser uma realidade, né, no Brasil como um todo. Algumas instituições têm lá uma condição mais tranquila financeira, mas a realidade é que
o orçamento sempre é enxuto, né? Então, considerando um orçamento enxuto, uma instituição de pequeno porte, por exemplo, a sugestão é o seguinte: trabalhe a contingência com livros impressos, mas daí não com aquela compra como se fazia o ano passado. Até porque, vocês já responderam na questão anterior, a questão da importância da atualização. A importância da atualização. Autores falecem, autores mudam de opinião, autores deixam de escrever, revêem seus próprios conceitos, aprimoram as suas teses, né? Então, o livro precisa ser reeditado, os artigos precisam ser recentes, né? Enfim, mas considerando essa dinâmica de necessidade de atualização, o que nós precisamos, Thiago, é fazer esse acompanhamento. E a contingência feita com o livro impresso pode ser feita a partir daquelas obras mais pesquisadas. Ou seja, eu não tenho todas as obras, todo referencial bibliográfico eu não tenho disponível na versão impressa, mas eu tenho daquelas obras-chave. Aí o João vai ser muito melhor do que eu para responder, mas a gente pode fazer uma curva ABC, por exemplo. Quais são as obras mais utilizadas? Essa eu tenho disponíveis no meu acervo impresso. As obras que são mais ou menos utilizadas e pouquíssimo utilizadas, aquelas que são da bibliografia complementares, por exemplo, eu não tenho impressas. A não ser que, pontualmente, um professor de determinado curso use uma bibliografia complementar, sei lá, para um trabalho de curso. Olha, isso daqui é muito importante. É uma obra, por exemplo, de metodologia. Todos os estudantes usam, todos os cursos usam. Poxa, essa é uma obra que eu tenho que ter um cuidado maior, um zelo maior dentro do meu plano de contingência. A ideia é não deixar o estudante sem livro. Não deixar o estudante sem livro, não deixar o professor sem a ferramenta de preparo de aula e sem deixar o estudante sem o meio que ele tem de estudar criticamente aquele conteúdo que ele viu em sala de aula. Ou confirmar aquilo que o professor falou, ou identificar que tem uma outra forma de enxergar e tirar dúvida em sala de aula. O estudante ele só vai ter o protagonismo se ele ler. Se ele só fotografar aquilo que o professor fala, se ele só gravar a aula e ficar ouvindo aquilo que o professor fala, o aprendizado dele vai ser parcial, por melhor que seja esse professor. O estudante tem que ler para depois voltar com as dúvidas. O processo de aprendizagem é complexo. É complexo. Enfim, acho que tem muita forma de fazer plano de contingência que deve passar, inclusive, por coisas que a instituição já tem. Né? Geradores de energia, por exemplo, é uma possibilidade. Enfim, acho que o plano de contingência ele não tem uma regra do MEC. É importante que a instituição crie conforme o seu contexto, conforme o seu orçamento. Muito bom, Murilo. Muito obrigado. Então, aqui a gente entra numa próxima pergunta da Marilce, né? É possível extrair relatórios da minha biblioteca e relatórios dos títulos mais acessados? Sim, é possível e inclusive, é essencial, né, que esse relatório seja acompanhado e esse monitoramento do uso seja, né, frequente. Então, assim, a gente sempre coloca aqui que é super importante que vocês acompanhem, né, a implementação da plataforma virtual da minha biblioteca e acompanhem dentro do relatório de uso como que está, de fato, a utilização, entendendo se os livros que estão indicados nas suas ementas estão, de fato, sendo acessados, quais são os mais acessados, para apoiar, né, esse processo de compras, plano de contingência. Né? A gente sempre comenta aqui que esse relatório, e aí eu vou pedir a opinião dos professores, que esse relatório de uso, ele foge também um pouco do aspecto tecnológico e entra muito na questão pedagógica, onde ele identifica, né, de fato, se os livros que estão adotados, indicados, estão, de fato, sendo utilizados, quais são as turmas mais engajadas, os professores mais engajados, os cursos que estão mais utilizando. Né? Então, vocês concordam que esse relatório é essencial também para esse ponto? O que vocês acham? O gestor é imprescindível, Thiago. Você não pode mensurar como eu vou gerir, né? E aí eu vejo, mais do que o professor dizer, nossa, gosto mesmo dos livros, o uso que os alunos estão fazendo é o que vai decidir, né? E vai nos ajudar, inclusive, a fazer novas ações de divulgação. Professor, a gente precisa rever esse acervo aqui por que não está sendo utilizado? E aí a gente vai ajustando. Para mim, possibilita muito mais até do que o próprio empréstimo da biblioteca, do livro físico, porque muitas vezes o aluno pode gostar e comprar o livro, né? Então, eu não tenho esta perspectiva.
Mas com o eletrônico me dá a possibilidade de ter um controle muito específico, apurado, e eu não vou dar bronca numa reunião de colegiado em todo mundo, sendo que tem vários professores que estão incentivando, instigando e utilizando os livros, e aí tem dois que eu poderia conversar e dizer, professor, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer nesse caso? Muito bom. Lembrando até que essa também é uma dos serviços que devem ser realizados pelos bibliotecários conforme a resolução CFB 240, né, que não só abrange no artigo 3 a classificação, indexação, catalogação, mas também o gerenciamento e monitoramento dos serviços, né, de acervos contratados. Então, esse é um ponto só como lembrete para quem ainda não faz uso dos relatórios da minha biblioteca, passem a fazer. Se não sabe ainda como chegar nesses relatórios, nós temos alguns tutoriais no YouTube e temos também o nosso suporte para dar toda a atenção aí para esse momento dos relatórios, tá bom? Entrando aqui no último tema, né, a Claudete da URGS fala que o sistema de biblioteca da URGS utiliza bastante a plataforma e está ajudando bastante nossos discentes e docentes. E aí eu entro aqui num ponto que sempre também é colocado, a questão da divulgação e engajamento. Está diretamente conectado a toda a estratégia, né, de dados, de uso, de engajamento e por parte dos gestores, essa colaboração, né, então, como o João falou, de ter esse entrosamento, né, então, ter uma política de divulgação e trabalho conjunto, né, na utilização das práticas, nós entendemos que é super positivo. Mas como engajar os estudantes, né, então, como que você faz com que esses estudantes estejam utilizando de fato e acessando e lendo as obras, né? Então, eu trago aqui o ponto aqui de conexão da minha biblioteca com os LMS, com os ambientes virtuais de aprendizagem, como que a gente pode conduzir para uma melhor prática e trazer esse estudante para a leitura do livro didático, como que a gente pode conduzir isso de forma mais direta? Eu vou daqui e você vai de lá, Murilo. Bom, eu tenho duas perspectivas, né? Uma como docente e outra como coordenador. Como coordenador, olhando pelo aspecto pedagógico de todo o processo, de modelo de ensino e aprendizagem, o que a gente faz no Einstein é justamente ter atividades que são associadas a aulas, que o aluno vai responder a um caso, realizar uma atividade, e ele já tem as leituras indicadas. Então, ele é incentivado para fazer aquilo, para realizar uma atividade, para estar preparado para a execução, ele tem a indicação das leituras. Então, a gente vai disseminando o template das atividades, a gente vai cobrando, acompanhando se isso está acontecendo. E como professor, eu vou contar uma coisa que eu faço na iniciação de administração. Primeira coisa, administração é um conceito e tem várias perspectivas. Princípios da administração científica, que é a criação da administração moderna. Se eu pegar 7 livros da chamada PGA, vai ter 2 no Brasil que trazem os princípios corretamente. Como que eu sei que eles estão corretos? Aí eu pego o original. A gente vai mostrando para o aluno o livro original e pede que cada um utilize um livro na biblioteca digital em sala de aula. E aí eles vão vendo que as coisas são diferentes e a gente vai buscando incentivá-los a entender diferentes perspectivas, a entender que as pessoas pensam diferentes, que há interpretações e que a disponibilidade de um amplo acervo me ajuda a tirar dúvidas, porque nem tudo que está no livro é a absoluta verdade. Isso vai acontecer, em termos de perspectiva, vai acontecer na área do professor Murilo, vai acontecer na minha área. Então, eu vejo que o professor é o exemplo. O professor acessa a biblioteca, mostra como resolver tal atividade, olhando, tal conceito está aqui, a gente vai criando um pouco de cultura onde não há e reforçando para aqueles alunos que já estão acostumados, que são leitores usuais. Olha, esse assunto ele tem relação com duas exigências. Uma delas é do atendimento educacional especializado, que a biblioteca tem que garantir. A outra exigência é da solução de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
Isso que o João trouxe é justamente uma solução de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Né? Então, o fato dele indicar a obra, indicar o link da obra, dizer para o aluno, olha, são essas páginas, são esses capítulos. Nós estamos estudando isso com essa chave de leitura, esses são os seus objetivos de aprendizagem. Ótimo, isso são soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O atendimento educacional especializado já tem uma perspectiva diferente. É ensinar o aluno a mexer, né? Tanto no sistema de busca da instituição, né? No sistema de gerenciamento de acervo, seja ele qual for o que a instituição utilizar, quanto fazer com que esse sistema tenha a leitura do todo da instituição, acervo físico e virtual. Então, se eu pesquisar ali um tema, por exemplo, eu quero saber sobre aposentadoria por invalidez, tá certo? Ótimo, então eu pesquiso ali. Esse sistema tem que me retornar tudo que eu tenho. Se ele é um sistema de gerenciamento do acervo da biblioteca, tem que retornar tudo que eu tenho. Isso vai facilitar. Isso é uma baita de uma ferramenta. A instituição que tem isso, ela está muito à frente de todas as outras. Né? Ou seja, eu pesquiso ali meu tema, eu pesquiso ali o que eu quero e aparecem livros, periódicos, todos datados, todos informados se estão na prateleira XYZ, se estão na biblioteca, no acervo virtual, aonde estão esses livros, onde eu encontro esses livros, se eu posso optar, de repente um aluno mais velho, de repente um aluno que não tem internet em casa, de repente um aluno que tem um curso com uma característica específica, né? Alguns cursos têm demanda, têm necessidades específicas da própria área. Esse aluno pode, olha que legal, eu tenho como escolher, eu tenho esse mesmo título, na edição mais atualizada possível, eu tenho no virtual e tenho no impresso, que bom, né? Eu posso escolher qual eu vou fazer. Eu vou para uma área que a internet não é tão boa, ou então eu tenho a necessidade de olhar o livro, folhear o livro, sabe-se lá qual o motivo. Cada curso tem a sua característica. O que é importante é que o aluno saiba acessar o sistema de busca, conheça o sistema de busca, saiba acessar o acervo virtual. Enfim, esse é o atendimento especializado que a biblioteca tem que dar. E depois fica na mão dos professores, da coordenação do curso, do projeto pedagógico, todas as soluções que vão fazer com que o estudante chegue ao livro, chegue qualificadamente ao livro. Olha, eu quero esse livro, desse autor, dessa edição, e eu preciso ler tais e tais pontos do livro para chegar a tais e tais respostas. É isso, eu tenho que, usando uma analogia, pegar na mão mesmo do aluno e levar ele ao conhecimento, ao que ele vai buscar em cada um dos livros, né? Porque buscar aleatoriamente, o aluno busca independentemente do professor, independentemente da instituição, ele tem. Você pesquisa no Google, você acha um monte de coisa. Se está atualizado, se está desatualizado, se é bom, se é ruim, né? Como é que é esse conteúdo, ninguém sabe. É por isso que o aluno precisa tanto desse professor, e é por isso que esse papel do professor parece cada vez mais importante do que sempre foi, né? O professor sempre foi importantíssimo, mas agora ele é mais ainda. Quando o João fala com brilho no olho o que ele faz, né, a solução de apoio que ele dá ao estudo do aluno, puxa, é fantástico, né? Existem muitas soluções, tá, gente? A ideia de basear em tarefas, em atividades de aprendizagem é fantástica. Aliás, isso não é novo, né? É usado desde a educação básica. Eu tenho uma filha de 11 anos, um filho de 9, eles fazem tarefas diariamente de várias disciplinas. Né? E na educação superior parece que essa coisa de tarefa não se usa, sei lá por quê, enfim, ou o professor não corrige, ou o professor não dá, ou o aluno não quer fazer. Enfim, a tarefa é uma ótima solução, a tarefa constante é uma ótima solução de apoio à leitura, principalmente se ela estiver atrelado à busca, né, da resposta na bibliografia indicada, na bibliografia básica e complementar indicada. Muito bom. Nós tivemos aqui também 2 perguntas, e aí está diretamente ligada a essa questão do engajamento ainda, né? Na avaliação do MEC, existe a entrevista com os estudantes, né? Então, entrevistando sobre aspectos da biblioteca do acervo, né? Então, se a instituição utiliza o acervo virtual, como que ela conduziu esse processo com os professores, e tem também a entrevista com os professores, né? E a gente percebeu que no último ENAD também foram direcionadas algumas perguntas com relação a esse mapeamento de recursos tecnológicos, né? Então, perguntando diretamente, né? A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso
a obras disponíveis em acervos virtuais? Né? Então, entre essas e outras perguntas, né? Vocês acham que de fato isso acontece? É importante, né, ter esse envolvimento dos gestores, do bibliotecário, como vocês bem colocaram, para atender também a esses pontos? Tiago, em todos os processos que eu já participei, seja como professor, seja como estudante, seja como gestor de instituição, sempre a instituição, os avaliadores entrevistaram alunos, tá certo? E até vou contar um caso. Tem uma vez, como gestor da instituição, eu quis selecionar, eu quis sugerir para a comissão de avaliadores, né, quais eram os alunos que eu queria indicar, que eram os alunos que eu sabia que, além de bons alunos, eram alunos que tinham um carinho enorme pela instituição e tudo mais. Vamos indicar esses alunos? Vamos, ótimo. E aí? Aí a comissão falou assim, não, ótimo, obrigado pela sugestão, mas nós queremos falar com outros alunos, então nós vamos andar pela instituição e conversar com esses alunos por conta própria. E qual o problema? Se a minha instituição não existe para atender o MEC, o que eu tenho a esconder? Se eu tenho confiança nos meus processos pedagógicos, por que eu tenho medo dos avaliadores, gente? Eu quero mais é que o avaliador venha todo dia para ver como que eu faço, ver meus erros, para que eu possa corrigi-los e veja meus acertos, para que ele possa levar, porque a educação superior não é uma caixa preta, ela tem que ser as boas práticas têm que ser compartilhadas. É fantástico isso, e eles ouvem os estudantes, sim, eles só não conseguem ouvir estudantes quando é credenciamento ou autorização de curso, né? Eventualmente, na autorização, eles podem ouvir estudantes de outros cursos, né? Não é muito comum, mas no credenciamento não tem como ouvir estudante, afinal de contas, a instituição ainda não existe, né? E existe algum caso até de instituição que já existe, com credenciamento para cursos presenciais, quando ela pede o credenciamento para oferta de cursos EAD, a comissão muitas vezes ouve os alunos do presencial, para entender quais são diversas das práticas da instituição. Isso é uma opção, tá, dos avaliadores, nesse caso específico, mas é muito importante ouvir o estudante. O estudante é o principal motivo da existência de uma instituição. Sem estudante não existe professor, gente, né? Então, não existe instituição, não existe professor. Então, eles que devem ser realmente o foco da avaliação e da razão de ser da instituição. Muito bom. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, João. Colocando aqui um último ponto que chegou, a pergunta é a seguinte: eu posso utilizar, né, a minha biblioteca como fonte de divulgação, ou seja, inserir a minha biblioteca em campanhas de marketing? Eu entendo que agora o momento está chegando, captação, muitas vezes, muitas instituições passando pela questão de retenção, né, de estudantes, comunicar, né, em uma ação de marketing a parceria com a minha biblioteca, né, faz sentido, né, é positivo, pensando, e aqui trazendo talvez no contexto dessa pergunta se a instituição colocar como uma ação de marketing a disponibilização do conteúdo acadêmico para os estudantes, né, ou seja, pensando na economia do estudante, pensando naquele estudante que precisa fazer altos investimentos de obras para acompanhar o curso, né, em execução, faz sentido? É positivo? Vocês enxergam que seria positivo a instituição trabalhar uma campanha de marketing para captação e retenção, utilizando, né, como fonte de material a minha biblioteca e o acervo virtual como um todo? O que vocês entendem desse ponto? Olha, do meu ponto de vista, Tiago, tudo que fizer sentido, e aí a gente vê, né, a Tânia está se despedindo aqui, ela é lá de Taquara, no Rio Grande do Sul, a gente tem o pessoal do Piauí, tem que entender se no seu contexto faz sentido. Para mim, é uma baita ferramenta. E eu gosto que a instituição esteja reforçando esse acesso a um mundo de conhecimento, a mais de 3.000 obras da área de gestão, por exemplo, que é a minha área, a um clique. É claro, eu acho que vale a pena. Como gestor, eu preciso considerar a conectividade da região, o uso de internet do meu pessoal, para não ser. Eu sei o quanto vale cada centavo do investido pelo gestor num processo de marketing, precisa ser certeiro. Agora, onde faz sentido, onde tenho concorrentes que ainda estão lá, com livro de 1990, de uma área que está atualizada, e eu tenho um acervo fantástico, atualizado periodicamente,
Eu acho que faz sentido. E aí, como gestor, o conselho converse com a minha biblioteca, usa a logo certinha, não faz nada para parecer que o negócio não é genuíno. A minha biblioteca vai ajudar, vai mandar as logos, faz com o máximo de capricho, que aí as pessoas vão ver. Eu acho que faz muito sentido, mas como gestor, reforço, precisa ver o contexto, né? Onde que a gente está falando isso, e considerar, inclusive, características de conectividade da região. Complementando o que o João disse, a única coisa que eu traria para acrescentar, para somar as falas do João, é a questão da instituição ter que garantir, né? A instituição tem essa obrigação de garantir o acesso do estudante, o amplo acesso do estudante à bibliografia de seu curso. Então, se eu tenho um acervo virtual que, além daquele que eu ofereço impresso, e que esteja atualizado, né? Não adianta só ser impresso, precisa ser constantemente atualizado. E eu tenho um acervo virtual que o estudante pode levar consigo, né? Para os momentos dele de lazer. Então, nas férias, o estudante tem a biblioteca completa da instituição no notebook dele, no celular dele. Isso é uma grande vantagem, sem dúvida. Então, assim, acho que você falou do uso de marketing, né? Puxa, quando você oferece isso para o aluno, a melhor propaganda é o boca a boca. O estudante o colega dele, o irmão dele, o primo dele, está vendo que ele tem acesso amplo, né? Mesmo nas férias, mesmo no metrô, mesmo no trem, que quando ele pega um livro, quando ele abre o celular, ele tem acesso à biblioteca, quando ele pega um livro impresso, o livro é de edições recentes, né? Por outro lado, é uma baita de uma propaganda negativa, de um marketing contrário. Você pega lá, pensando em curso de direito, o estudante acaba de pegar esse vade-mecum na biblioteca. Que ano que é o vade-mecum? É de 2010. Putz, 11 anos o vade-mecum. O que ele está fazendo, esse vade-mecum na biblioteca? Um vade-mecum de 11 anos de atraso, né? Não dá, né? Então, assim, acho que tudo que a instituição puder usar, olha, eu faço, não é que eu faço por causa do MEC, eu garanto acesso a conteúdos atualizados, a conteúdos curados, a conteúdos que direcionam o meu estudante para o conhecimento mais alto nível possível, mais atualizado possível. Poxa, essa é um ótimo meio, né, de marketing, sem dúvida. Muito bom. Então, aqui nós vamos caminhando para o final, a gente já avançou um pouquinho do horário, algumas perguntas nós não conseguiremos responder por conta do horário, mas eu vou deixar aqui no final os nossos contatos e eu peço para que as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo, vocês possam direcionar para nós aqui por e-mail e a gente faz, né, toda a questão de responder, né? Então, será um prazer responder a todos. Então, o último lembrete aqui, dia 25/11, às 15 horas, nós temos um treinamento aberto, onde a nossa área de sucesso do cliente vai trazer todos os nossos recursos, benefícios, funcionalidades, né? Então, é uma agenda aberta para que vocês participem e conheçam um pouco mais da nossa plataforma, dia 25/11, às 15 horas. Então, quero aqui já começar aqui os agradecimentos de encerramento, né? Um agradecimento ao time da minha biblioteca, que faz aqui um trabalho brilhante de conexão e atendimento das necessidades dos nossos clientes, alguns parceiros aqui participando ao vivo conosco no chat. Queria agradecer aqui a presença de algumas pessoas, aqui eu vi do time da Saraiva Educação, do Grupo GEM, do Grupo A, Manoli, né, que são as nossas editoras parceiras, do nosso amigo Urias. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial para o Murilo, para o João Paulo, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento aqui transmitido, e eu passo a palavra para vocês para considerações finais. Tiago, obrigado, o prazer é sempre meu, acho que é o segundo ou terceiro webinar da biblioteca que eu participo. O público é diferenciado, são pessoas que entendem já, então a gente consegue avançar, né, nas discussões de uma forma muito mais aprofundada, então isso é muito bom. Eu gosto muito, inclusive dessa parte de perguntas, parece que é a melhor, né? Porque daí você percebe o quanto que as pessoas que participam, os bibliotecários, os gestores, já conhecem das exigências regulatórias e querem trocar as práticas, aquilo que eles fazem e tudo mais. Então, é muito bom estar com você, Tiago, estar com o João, torna ainda mais agradável, que a gente se conhece, né? A gente já trabalhou junto em algumas oportunidades, e para mim é um prazer estar com vocês. Eu aprendo muito com você, Tiago, aprendo muito com você, João, e
agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, dividindo aqui esse bate-papo. Ei, Murilo, que felicidade. Olha, ainda temos aí muitos guerreiros que estão com a gente, mesmo a gente tendo passado um pouco do horário, mas, gente, um prazer participar. Agradeço de coração aí ao Murilo, meu amigo de coração, Thiago, um grande amigo que trabalhamos. Às vezes a gente dá a sorte de trabalhar com quem a gente gosta. E eu já tive muitas vezes essa sorte ao trabalhar com esses dois. Ainda trabalho com o Murilo, porque é docente do nosso curso, membro do nosso MBE. Ainda trabalho com o Thiago, porque somos usuários ávidos da minha biblioteca. É um prazer conhecer vocês também, trocar ideias. Assina embaixo o que o Murilo falou, que a gente realmente viu várias perguntas de quem está de manga arregaçada, vivendo o processo. E eu iniciei dizendo que a educação resgata o extraordinário da vida. Quem queria, né, nesse mar de lives que acontece, a gente ficar aqui até agora. Para mim, o tempo voou, pessoal, porque realmente, quando a gente fala disso, as coisas tornam-se extraordinárias. Eu encerro falando basicamente, gente, é uma coisa que vocês que é do conhecimento nosso, mas eu acho que vale reforçar. Não existe nenhuma plantação vistosa sem ter tido um trabalho intenso de plantio, de preparação do solo, de cuidado do crescimento da planta, de limpar, de acompanhar. E a educação não é diferente, isso é coisa da vida. Não dá para a gente pensar em processo de avaliação, na hora que for autorizar, na hora que for credenciar e recredenciar. Não dá para olhar para o fornecedor e dizer, vamos romper o contrato agora porque o MEC já veio. Isso aí é crime. A gente precisa, depois, se a gente não faz um processo bom, depois a gente vai precisar pensar em cursinho, para fazer OAB, para passar a vergonha de um egresso que não foi bem formado. A gente precisa arregaçar a manga, vamos fazer o que é preciso. E nisso tem muita valorização, tem respeito pelo outro, tem o trabalho de mãos dadas entre gestores, professores, bibliotecários, fornecedores sérios, como é a minha biblioteca. Não é fácil, tem suor envolvido, mas quando a gente forma um líder do futuro, quando a gente forma um bom cidadão, quando a gente forma alguém que vai atender bem os pacientes, quando a gente forma isso, faz toda a diferença para a sociedade, faz toda a diferença para nós mesmos, e isso é fantástico. A gente pode olhar do ponto de vista empresarial do ESG, a gente pode olhar do ponto de vista do Paulo Freire, que não há saber sem intencionalidade, a gente pode olhar de qualquer ou várias perspectivas, mas o que a gente faz importa muito para a sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. E o que a gente está fazendo aqui é discutindo como fazer isso para o bem. E aí, quando o MEC chega na nossa instituição e vê isso, ele vê verdade, ele vê algo que acontece. Aí você vai conversar e vai dizer, professor, tal coisa é difícil mesmo, a gente tem trabalhado nisso, tal, mas ele vê que é de verdade, que está sendo feito, que está sendo vivido. E aí, meus amigos, não tem instrumento que nos assuste. Aí a gente, opa, o MEC vem, coisa boa, vamos trocar ideia, porque vem avaliadores, a gente aprende com eles conhecem também, porque os avaliadores somos nós, são gestores, são pessoas, são professores, não é uma instituição MEC, são pessoas que vêm representando, tem muita troca e muito crescimento. Então, assim, trabalho, fazer as coisas de verdade e ouvir o outro, construir juntos, são fundamentais. Muito obrigado, professor João. Muito obrigado, professor Murilo. Fico muito feliz em ter o prazer e privilégio de aprender e compartilhar a cada dia com todos vocês. Então, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo evento. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.